Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Indúbio Pro Elas. Hoje vamos conversar sobre a jovem advocacia e também sobre os desafios que encontramos na construção de uma carreira jurídica de sucesso. Estou aqui com a doutora Laura Stanchini, advogada das famílias. Estou também com a doutora Maísa Paulino, advogada de Direito Previdenciário. Eu sou Mariana de Oliveira Miele, advogada especialista em Direito para Mães, mas aqui eu represento o Direito do Trabalho. E hoje estamos muito felizes porque vamos receber uma convidada muito especial, que é a doutora Tauana Matos. A doutora Tauana, ela é advogada e também presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada, meninas, muito obrigada. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e participar desse episódio que eu tenho certeza que vai ser incrível e de grande valia para a nossa classe. Então, vai ser muito obrigada mesmo por estar aqui. Temos muito assunto. Bastante hoje. Bom, então vamos começar. Doutora Tauana, eu gostaria de saber qual foi o seu maior desafio no início de carreira. Por quê? Eu tive desafios, acredito que a Laura, a doutora Maísa também teve desafios, até temos um episódio especial sobre isso. E o meu maior desafio foi a questão das audiências, principalmente na área do trabalho, porque os maiores atos acontecem nas audiências. Eu, assim, já cheguei 1 ano antes numa audiência, inclusive, depois te conto essa história, porque é muito engraçada. Além de tudo, também já tive dificuldade em onde sentar nas audiências, e até esses dias eu escutei uma colega falando que o juiz tirou uma com a cara dela, falou assim, senta então na minha mesa. Então conta pra gente, qual foi o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio da jovem, assim, que você pega a carteira da OAB e vai, o que a gente vai fazer da vida agora, né? Eu acho que o primeiro desafio é realmente o serviço, né? É o trabalho. A gente continua no escritório, porque geralmente a gente está como estagiário, mas a gente não tem um plano de carreira dentro daquele escritório e você acaba sendo despedida. Então, o que aquele jovem advogado faz? Eu vou mandar currículos, vou estar em outros escritórios ou vou seguir uma carreira solo, né? O que fazer ali? Então, acho que esse é o maior desafio hoje da jovem advocacia, né? Eu estive nesse momento também, passei por um estágio, a minha área hoje é totalmente trabalhista, passei no estágio trabalhista e aí no final do estágio não tinha um plano de carreira e depois eu falei, e agora? Eu acabei mandando currículos e entrei num outro escritório como advogada. Mas essa questão da audiência é muito séria, porque na faculdade a gente não tem um respaldo mas tem uma audiência simulada aqui, ou então, vamos fazer prática de audiência. Mas nós não temos, e a hora que eu chegar lá no juiz, o que ele vai falar pra minha cara? O que ele vai olhar pra mim e falar assim, doutora? Não é assim. Então essa questão da jovem advocacia nas audiências, isso tem sido um grande desafio, porque acaba saindo dali, sair da faculdade, minha primeira audiência, o que eu vou fazer? E eu falo que nós, como jovens, a gente tem que ter o respeito em audiência, mas nunca deixar ser menosprezado em audiência por um advogado mais velho ou pelo juiz, porque quando tem o númerozinho da ordem, eles vê lá que, acabou de se formar, vou fazer o que eu quiser com ele. E não é assim, a gente é um profissional, a gente passou na prova igual todos eles que estão ali. Então, acho que é a gente manter um respeito em audiência e mostrar que a gente é capaz. Mas os meus direitos foram violados. Prerrogativas tá aí, vamos ligar prerrogativas, vamos conversar. Olha, tá acontecendo isso. Ou então falar, excelência, chegar e falar, excelência, é minha primeira audiência, eu acabei de me formar, vou ter algumas dúvidas, já peço desculpas antecipadamente se eu cometer algum erro, mas é minha primeira audiência, isso não é feio, eu fiz isso na minha primeira audiência, foi a minha primeira audiência na vara do trabalho aqui em Ribeirão, eu cheguei e falei, olha, é a minha primeira audiência, eu brinquei, né, falei, eu sei aonde eu sento, mas se eu cometer algum erro, já venho pedir desculpas antecipadamente. Gente, o juiz foi uma gracinha comigo. Ele falou assim, não, doutora, vamos com calma. Ele foi parando a audiência pausadamente, me explicando o que estava acontecendo, perguntando se eu tinha alguma dúvida. Então, eu acho que não é feio a gente falar, olha, é meu primeiro ato como advogado, é minha primeira audiência trabalhista, é meu primeiro flagrante, é minha primeira audiência de custódia. O que eu faço? Não é feio, mas a gente, como jovem advogado, a gente tem medo de chegar e falar, olha, é minha primeira vez. Nossa, a gente não consegue. Isso, eu devia ter feito isso, gente. Eu devia ter feito
ensopado, uma ensaboada. Eu falo, é muito engraçado, porque a gente tem nos carros, né, recém-habilitada, né, vê algumas plaquinhas, né, recém-habilitada, você já esteve no meu lugar. Então, acho que chegar em audiência e falar, olha, a minha primeira audiência é você mostrar pro outro que você tá falando, olha, a minha primeira audiência, vamos ter um pouquinho de calma comigo? O que você pode fazer pra me ajudar? Ou então, você pode fazer um pouquinho mais devagar pra eu entender o que tá acontecendo? Isso não significa que você não teve aquele estudo. Você teve, mas é realmente mostrar, olha, é minha primeira. Vamos com calma, vamos ser carinhosos comigo. Eu acho que isso é uma questão que, por exemplo, a gente pensa isso antes da audiência. Tipo, ó, eu vou chegar lá o juiz. É minha primeira audiência. O juiz já viu aquilo, ele vê aquilo o dia inteiro. Então, assim, é muito natural para ele ir direto ao ponto. Focar no... Assim, mas eu vivo... doutor, isso aí a gente não vai falar. Isso aí eu não quero saber. Isso aí não vão perguntar. E, tipo assim, pra gente, de alguma forma, é importante a gente sedimentar esse conhecimento, sedimentar tudo isso, pra poder depois pegar esse tipo de experiência, né? Então, é muito legal isso avisar. Olha, é minha primeira audiência, eu ainda tô... porque aí dá uma quebrada no gelo. Sim. Porque essa expectativa, eu, por exemplo, nas minhas primeiras audiências... Minha primeira audiência teve uma briga que eu falei que as partes iam se pegar. Eu lembro do conciliador virar pra mim... Começou bem. Doutora, vou encerrar. Eu falei, pode encerrar. Encerra. Eu falei, não, eles vão se pegar aqui. Aí eu saí super assustada. Eu falei, gente, é isso? É assim? É assim que eu vou fazer. Vai ser assim a vida da pobre advogada? E Tawane, eu acho que a Jovem Advocacia também vem para dar um respaldo nesse sentido, né? De auxiliar, de dar um auxílio a mais para aquelas pessoas que estão iniciando. Sim, hoje a gente, dentro da comissão da Jovem Advocacia, nós estamos em 80 membros, né, das jovens, e aí dentro da Jovem foi criados alguns núcleos, né, de áreas específicas. Então, semana retrasada a gente teve, né, um momento que teve uma advogada que mandou, pessoal, amanhã eu vou fazer uma audiência de custódia, né, onde eu pego o link, como eu faço? A minha primeira, ela mandou nesse núcleo. E aí tem os coordenadores do núcleo, né, que já são jovens advogados, mas que atuam na área há 4, 5 anos, então já sabe como fazer. E aí um dos jovens advogados foi e falou, doutora, faz assim, até deu uma dica para ela do que qual artigo usar, qual artigo não usar. Então a gente tem todo esse respaldo entre nós, jovens advogados, porque eu falo, a gente como jovem advogado, a gente tem muito medo de chegar para um advogado que está ali há 30 anos trabalhando. Porque a gente se sente menosprezado e fala, nossa, eu vou chegar e fazer essa pergunta boba. Exatamente. Às vezes o outro advogado não vai nem se importar de te responder, aquele advogado com mais de idade de carreira. Mas a gente vai ficar assim de perguntar pra ele. Então, essa questão da Comissão da Jovem Advocacia, de criar os núcleos dentro da Jovem, foi realmente falar assim, não, eu posso perguntar pra alguém que atua mais tempo na área, mas que também é um jovem advogado. Que tem praticamente a minha idade, ou então uns 2, 3 anos mais velhos, porque a gente quebra esse gelo, a gente quebra a vergonha de chegar pra alguém e falar assim, olha, como que eu faço? E que lado, rapidinho ali no grupo, gente, que lado da mesa da audiência eu vou sentar hoje? Estou pelo reclamante, estou pelo réu, aonde eu vou sentar? Então, acho que essa ideia de criar o núcleo, né, de fazer a comissão da jovem, ela vem muito forte para isso, para ajudar realmente o jovem advogado que acabou de sair da faculdade, né? Traz uma proximidade, esse receio é real, né, gente? De mandar as coisas e falar, nossa, eu vou mandar essa pergunta, mas assim, é uma dúvida. Para quem tá começando, é algo muito grande, né? É muito grande. A gente sai da faculdade com aquele medo e fala, como eu vou fazer a minha petição inicial? Gente, como que eu vou fazer? Aí a gente não lembra que na faculdade a gente teve a norma da BNT. Gente, esses dias eu peguei eu fui fazer a contestação, né, uma defesa trabalhista, e aí na inicial, era um advogado mais velho de carreira, pelo número da OAB, eu juro pra vocês, tinha 48 laudas, era uma contestação que eu levaria meia tarde pra fazer, eu levei 2 dias. Porque assim, gente, a pessoa não sabia escrever bem e não tinha a questão das normas da ABNT. E é o que eu falo na comissão. Gente, a gente aprendeu a norma da ABNT na faculdade. Vamos seguir, vamos usar pra facilitar a vida do outro coleguinha, entendeu? E do juiz também, né? Porque a hora que o juiz, quantos casos ele julga por dia? Você acha que vai ler 48 páginas? Uma visual law, não faz mal pra ninguém, gente, né? Uma visual law. Vamos dar uma lida no Google, bota lá visual law. Exatamente. E eu gosto muito de falar. Gostoso. Porque botar um esquema, gente, é saudável uma tabela. de ler. É a mesma coisa que pegar um livro e aquele livro tá mal feito, tá mal digitado, ou então pegar um livro que não vai ter norma da BNT, você não sabe onde é um parágrafo, onde não é, o que ele quis dizer. E eu brinco, eu falo que nas iniciais eu gosto muito de colocar, quando é um fato muito importante, eu gosto de colocar foto, ou então um quadro explicativo, e eu circulo, uso tudo que tem de ferramenta do Word eu uso. E eu falo que algumas defesas, algumas iniciais minhas, eu falo, gente, isso aqui
eu tô realmente desenhando pro juiz. Fui no PowerPoint. Mas aí fica assim, fica 10, 15 laudas, não fica 48, e eu mostro o fato importante e chamo a atenção dele para aquilo. Sim. Então, e é realmente nesse começo a gente entender o que vai funcionar pra gente. Eu gosto muito dessa questão da imagem e falar, olha, aconteceu isso. Você tá vendo? Dá pra você... Você entendeu que eu desenhei pra você Chama ver? atenção, mais né? visuais, outras Exatamente. auditivas. Inclusive, para jovem advogado, é uma dica, né? Usar o PowerPoint, tem que saber usar. Gente, usa o PowerPoint. Caiu em desuso o cursinho básico de informática. Não, Na caiu. minha época, ligavam na minha casa. Você ganhou o curso básico De Word. Não, gente, é sério, tá grave isso daí do Word. Tá muito grave. Esses dias eu tava vendo, eu falei, gente, essa pessoa copiou as coisas do ChatGPT. Tawana, uma sugestão pra jovem advocacia. Gente. Vamos voltar com o cursinho básico básico. do básico da internet. Essa questão do chat GPT, eu acho que também é assim, porque hoje em dia é muito legal usar. Tem cursos pra gente aprender a usar as tecnologias de inteligência artificial a nosso favor. Mas, olha, no ponto de vista do direito, tem que conferir, tem que refazer, tem que recolocar, porque os artigos vêm todos errados. Nossa, Vem artigo que não então, que nem existe a jurisprudência. Jurisprudência criada da cabeça do chat. Então, assim, atenção, jovens advogados, isso é sério. As coisas vão pra petição. Vão. E é feio. Eu vi até um É feio e prejudica o cliente falando também. que tem a tendência, na realidade, da inteligência artificial substituir o advogado, mas só vai substituir aquele que não sabe usar. Aquele que sabe usar vai continuar no mercado. A gente tem importante. alguns cursos, tá? Aqui em Ribeirão, na nossa ESA, e na ESA São Paulo também, falando como usar a inteligência artificial ao nosso favor. Porque não adianta a gente colocar... Gente, aconteceu um caso, semana passada, se eu não me engano, uma advogada foi fazer uma sustentação oral em São Paulo. E aí, ela peticionou lá os memoriais e tudo mais, e chegou lá, e o desembargador quis que ela usou na jurisprudência que o ChatGPT fez, era um desembargador que ia julgar o caso dela. Então, ela pediu a palavra, foi fazer a sustentação oral dela e começou a ler a jurisprudência, né, e citou ele. Ele falou assim, pode parar. Ele falou assim, nunca na minha vida eu disse isso. O posicionamento dele era ao contrário do que estava na jurisprudência que o chat tinha falado. Ele olhou pra ela e falou assim, doutora, eu só não peço a prisão da doutora aqui agora. Ele ainda falou, porque hoje eu estou de bom humor. Porque isso que ela tá fazendo é uma falsidade ideológica. Eu nunca disse isso. Se a senhora pegar todas as minhas jurisprudências, eu tenho uma condição contrária. Eu não aceito isso. A minha posição é contrária. Mas o chat entendeu que ele era favorável, ela não conferiu, usou, e ela quase foi presa em sustentação oral. Quase que ela saiu do tribunal presa. Não, então é muito sério a gente jogar ali, chat, faz isso pra mim. Gente, é usar as ferramentas, é saber, vai num curso. Ou então, gente, eu falo, nada substitui um bom livro, nada substitui uma boa doutrina. Você passa horas e horas na frente do computador procurando uma jurisprudência boa, estudem o caso. E aí eu falo muito isso na comissão da jovem. Vamos se ajudar. Tá difícil? Alguém já atuou naquela área. Sim. Ajuda. Por mais estranho que seja o caso, pergunte. Fala, olha, gente, vocês podem me ajudar? Eu tô com dificuldade nesse assunto. Alguém tem mais jurisprudência? Vamos fazer estudo de caso. A gente tem muito essa questão também de estudos de caso. Até comentei com a Maisa que a gente tava fazendo a questão do estudo de caso em previdenciário, em outras áreas. Vamos fazer estudo de caso pra realmente se fortalecer e ajudar e procurar trazer pra gente. E conta pra gente, essa questão desses núcleos que vocês criaram do WhatsApp é somente para membros ou qualquer advogado que está num grupo da Jovem Advocacia pode participar? Como que faz parte desse grupo? Conta mais. Doutora Mariana, esses núcleos foram criados especialmente para a comissão da Jovem Advocacia, para os membros da comissão da Jovem Advocacia. Por quê? Por ter essa questão mesmo da vergonha de ter contatos com advogados mais velhos. Né, deles não quererem realmente, às vezes se sentir inferior de estar próximo. Então foi criado para a comissão da Jovem Advocacia, mas tem algumas pessoas dentro de um núcleo que não fazem parte da comissão, que não são membros, mas que são jovens advogados. O intuito é que sejam jovens advogados nos núcleos. Legal. Né? Que sejam jovens advogados. Jovem, fator anos na carreira, ou idade. Sobre a questão da idade, né? Quanto tempo de carreira, tem alguma limitação? Hoje a Jovem Advocacia, ela é limitada, né, até os 5 anos de carteira.
Pegou a carteira ali, acabou de pegar a carteira, mais 5 anos é o que é considerado jovem advocacia. Mas tem ainda uma discussão com a AB São Paulo, né? Que falam que jovem advogado até os 10 anos, né? Porque hoje, querendo ou não, 10 anos de carreira, a gente acha que é muito mais fácil, muito rápido. Então, com 10 anos, a gente ainda tá aprendendo. É tanta coisa que acontece. É tanta coisa, exatamente. Então, a gente tem algumas pessoas que já passaram dos 5 anos na Comissão da Jovem Advocacia, porque nunca tiveram esse contato com a Comissão da Jovem, ou nunca tiveram contato próprio com a OAB mesmo, porque muito acha que é só uma anuidade cara, não vou usufruir. Então, tem muita gente ali na Comissão da Jovem que já passou dos 5 anos, mas que querem estar ali para realmente ter esse contato, para realmente poder tirar dúvida, poder se ajudar. Então, isso é bem legal. E também é comum, né? Às vezes a pessoa pega a carteirinha da OAB, faz um caso, o outro depois vai ingressar mesmo na carreira depois de 3 anos. E aí é onde vem as dificuldades. E precisa desse apoio. Gente, eu só vou corrigir um negócio que já me corrigiram. Nunca chame a carteira da OAB de carteirinha. Uma vez eu fui fazer uma solenidade de carteira. Aí eu falei, carteirinha da OAB. Aí olharam pra mim, inclusive o doutor Mizaki olhou pra mim e falou, não chame a sua carteira de carteirinha. Você está menosprezando a carteira. Eu falei, tudo bem, não era. São 5 anos de faculdade, mais estudar pra prova da OAB, ninguém sabe o que aconteceu, mas vamos chamar de carteira. É verdade, precisamos estar mais dentro das comissões, né, pra aprender mais. E ou carreira que tem coisa pra aprender, né, gente? Muito. Eu sempre brinco que de vez em quando eu tô acompanhando uma obra em piscina, eu falo, gente, será que era pra eu estar aqui mesmo? Vendo infiltração de piscina, sim, vendo, aí de repente você já tá fazendo um pedido de alimentos, é um negócio, vai longe, né? E eu acho muito legal esses grupos da Jovem Advocacia, porque foi o primeiro contato que eu tive com a OAB, quando eu comecei a carreira. E eu falo que são grupos que geram conexões, porque gerou conexão comigo e com a Maísa, na parte previdenciária. Também eu tive outras conexões e foi dali que saiu as parcerias de trabalho, porque quando a gente pega às vezes um caso, não é aquilo que a gente atua, mas você quer aprender, você não quer deixar o cliente na mão, e aí você tem alguém para poder estar indicando, te auxiliando nesse primeiro momento, que vem as parcerias de trabalho. Não, eu falo que a comissão da Jovem, ela é muito interessante, muito boa para isso. Para fazer conexões, né? A gente chama de network ali dentro da OAB. Então, nós estamos... E Ribeirão é muito grande. Então, a gente consegue ter esse network com pessoas que a gente nunca viu. Que a gente tá ali e fala... Gente, vamos no dia a dia. Você manda no grupo, tô precisando de uma dúvida, assim. Porque tem, fora esse, só um parênteses, fora esses que são para membros... Tem outros grupos para jovens advogados também. Aí eu faço parte de um. Aí tem vários, né? Tem vários. De vez são 7 grupos. Nossa, são muitos, né? São muitos. São 7 grupos da Jovem Advocacia. E realmente ajuda. Ajuda muito. E eu falo que o que ajuda é a divulgação de eventos. Eu não gosto do evento de família, mas tem um evento do agro. Então, se encontra na OAB, vai estar lá no evento. E também o que é muito interessante são os congressos, né? Tem congressos aqui em Ribeirão, tanto a nível estadual. Então, eu falo, a Jovem Advocacia é uma comissão, e os jovens, né, que são jovens, ainda tá com aquela vitalidade, tipo, vamos fazer. Eu já perdi um pouquinho isso já. Já não tô tão jovem assim. Vamos sair, vamos ficar até 5 horas da manhã. Não tô mais assim, né? Mas a gente vai, e é muito legal esse começo do pessoal, você vê. Então, tem jovens ali que eu vi entrando e falo, gente, olha onde essa pessoa chegou, né? Isso é muito legal. A Mais acompanhou um pouquinho, né? Quando assim que a gente tem um escritório no mesmo prédio. Assim que eu mudei, a gente se conheceu através de uma amiga em comum. Eu falei, nossa, eu tô mudando, né? Então, ela acompanhou de perto essa questão de mudança de escritório, né? Que eu saí de um escritório que eu estava trabalhando, fui virar autônoma. Então, e a Jovem Advocacia me trouxe muita parceria, conheci muita gente que hoje eu faço parceria, né? A questão do network é muito bom. E fora que aqui em Ribeirão também a gente tem um complexo, né? De quadras esportivas maravilhoso. Então, vamos jogar futebol, jogar vôlei. É muito legal, é muito legal. Eu ia até perguntar sobre a OAB instituição e como ela pode colaborar com esse jovem advogado. Porque hoje tem o cowork, né? Na época que eu formei, puxando assim um assunto que você disse, não tinha o cowork, tinha algumas salas da UAB e ficava aquela dúvida, será que eu vou abrir o meu escritório, vou ficar em casa, principalmente que era pandemia, agora? Né, quando a gente abriu. E pra quem tá começando, é muito difícil você abrir o escritório, ter esse custo, porque todas nós sabemos a dificuldade que é de iniciar na carreira. Sim. Então... E eu falo, a UAB instituição hoje, né, aqui, né, vamos falar Ribeirão Preto, que é onde nós estamos, né,
A gente tem uma instituição incrível, né? Nossa diretoria é uma diretoria maravilhosa. E a OAB é instituição, né? O quadro ali da OAB, quando a gente vai realmente para a OAB, a nossa casa, gente, a gente tem, querendo ou não, um prédio ali maravilhoso, né? Como a doutora Marina estava falando. As salas de cowork hoje nós temos 4 salas de reuniões, 3 são para reuniões de atendimento individual e uma outra com uma mesa gigante, realmente para você ter uma reunião com várias pessoas ali, fora as baias que você pode passar o dia lá atendendo, isso sem custo nenhum. Que acabou de ser reformado, exatamente, inclusive, né? Tá maravilhoso, e isso sem custo legal. nenhum. Esses dias eu descobri que tem algumas subseções que cobram do advogado. Nossa, não sabia. E eu falei, gente, então a gente tem aqui, querendo ou não, é um prédio que tá ali a nosso favor e você quer atender um cliente. Ai, vou marcar... Gente, é só ligar lá, marcar um horário, atende, pronto, leva o seu cliente pra lá. E essa questão do começo, né? Eu não quero ir pra escritório, porque hoje a gente tem alguns problemas em escritórios, né? A gente vê alguns advogados, jovens advogados chegando, relatando algumas coisas, fala, vamos começar a carreira. E vamos começar a carreira. Eu abro o escritório, não abro, o que eu faço? No começo é muito difícil para quem tá começando ter essa questão de abrir o escritório, né? Ter o próprio espaço. E eu falo, gente, no começo não precisa ter um próprio espaço. Né? Você usem a OAB. A gente tem as salas da OAB lá na OAB para usar. Inclusive, a gente tem salas dentro do próprio fórum, tanto trabalhista, civil, federal. É verdade, da OAB lá dentro. Ai, tem uma audiência online, não quero fazer em casa. A gente faz na OAB. Lá tem a questão, tem internet, tem os computadores, você pode fazer lá. Uso muito as salas da OAB do fórum, e hoje tem uma outra associação que eu também participo. Mas eu, assim, aproveitei muito essas salas, porque também tem as diligências, né? Sim. Então, para poder começar na área trabalhista, entender a dinâmica de audiência, algumas vezes eu pegava essas diligências para poder ir até a audiência. Recebia, claro, isso é a melhor parte. Mas também eu aprendi ali, eu ficava dentro da salinha da UAB, muitas vezes me salvou, porque era aquela época que tinha muita audiência online, entre uma audiência e outra. Então é muito assim, vantajoso e as pessoas não conhecem. E é muito legal, é muito legal. E às vezes você tá lá e encontra um colega, surge uma oportunidade. Hoje em dia, né, na trabalhista não tanto, porque as audiências trabalhistas estão voltando a ser presencial, na civil ainda tem, a maioria são online, mas na trabalhista é muito legal porque você senta ali na salinha da OAB e você começa a conversar com advogados que têm mais idade, eles te dão mais dicas assim, quando eles estão querendo, né, dar dicas. Quando estão de bom humor. Porque tem uns que não estão, gente. Tem uns que não adianta que eles não vão querer. Não vai te dar nem bom dia, tá, exatamente. gente? A gente não vai ser hipócrita e falar que todo mundo é legal. Não é, gente. Tem gente que não vai querer te ajudar. Mas tem advogados que são incríveis, que vão estar ali, vão te ajudar e vão te dar dicas, vão falar, olha, faz desse jeito. Ou então até vai falar, olha, esse juiz, ele é meio assim. Não faça isso com ele. Essa juíza é meio assim. Não faz assim com ela. Legal. Então a gente tem... Eu tenho alguns problemas na vara do trabalho que tem uma pessoa, um juiz ali em específico, que eu não faço audiência com ele. Com ela, na verdade. Eu não faço, tive que chamar prerrogativas pra ela. Então, a gente tem um embate ali que eu já sei que se eu continuasse, ia ser um pouquinho pior, porque eu também não tenho sangue de barata, né? Então, eu falei, não vamos continuar. Então, quando cai eu não faço audiência com ela. Eu peço a ajuda de um colega que faz uma diligência, que vai ali fazer pra mim, mas eu não faço pra não ter esse embate. E eu tive essa dica de um advogado com mais anos de carreira. Que legal. Porque ele chegou e falou, não faça, eu tive o primeiro embate. Se você continuar, ela vai, infelizmente, vai ser pior. Então, essa dica eu peguei dentro de uma sala da OAB ali. Então, isso é muito legal. E sabe o que eu acho curioso? É a questão da representatividade da OAB. Eu acho muito interessante. Quando eu iniciei, quem estava à frente da OAB nacional era a doutora Patrícia Vanzolin. Estadual. Estadual. Deixa eu voltar, então. Peraí, deixa eu voltar. Corta de novo. Não, eu falei nacional, é estadual mesmo. Posso fazer de novo? Pode, peraí. Então, tá. 3, 2... Outro fato curioso também é a questão da representatividade de gênero dentro da OAB. Então, quando eu iniciei, quem estava à frente da OAB estadual era a presidente Patrícia Vanzolin. Então, assim, achei muito legal ter uma mulher ali representando a nossa classe. Dá uma cor.
Os quadrinhos, né? Pois é. E E além de tudo, hoje temos uma vice-mulher aqui em Ribeirão Sim. Preto, representando a OAB, que é a doutora Thaís Busato. E eu acho muito interessante, porque quando a gente chega até o auditório da OAB Ribeirão, temos vários quadrinhos de homens. Então, temos uma expectativa de ter uma mulher presidente. Não, a gente tem essa expectativa. E por que eu tô te dizendo isso? Que eu queria saber como que é em relação aos grupos de comissão da advocacia, da OAB, inclusive também da jovem advocacia, porque também quando eu formei, era tipo assim, 50 alunos, 40 eram mulheres e 10 homens. 10 anos. Então a mulher tá entrando ali com tudo Sim, nessa sim. carreira. Não, essa é legal. Essa questão da questão da perspectiva e tudo mais, eu falo que a gente traz hoje, né, quando era a Patrícia presidente estadual, hoje a Patrícia está no Conselho Federal, inclusive é a primeira vez que no estado de São Paulo nós temos 3 conselheiras federal mulher. Olha só. A gente nunca Uau! atingiu esse número. Nós estamos com a Patrícia, com a Dione e a outra, eu não vou lembrar o nome, infelizmente. Mas somos 3 mulheres representando o nosso estado no Conselho Federal em Brasília. Da nossa instituição, né? E isso é muito Você fica até legal, arrepiada, porque a gente Legal, nunca muito teve legal. isso. Então, são 3 mulheres ali que nos representam, né? Que nos traz. E quando a gente vem para Ribeirão, se a gente pegar os quadros, né, das comissões, ou a presidente vai ser mulher, ou a vice vai ser mulher. Então, a nossa diretoria atual, ela vem trazendo isso, né, para trazer a mulher e deixar esse espaço pra gente, né? Legal. Muito Não legal. temos um quadrinho de uma mulher ali, porque não tivemos candidatas mulheres, tivemos, né, um tempo atrás, Ainda, mas infelizmente, teremos, né? mas teremos uma candidata mulher daqui 3 anos, se Deus permitir. Vai sim. Teremos uma candidata mulher daqui 3 anos, mas essa questão da questão do gênero da mulher nos grupos da ordem, né, aqui de Ribeirão, ela é muito forte, porque hoje a mulher na nossa atual diretoria, não só na atual, mas como na passada também, a gente tem muita voz. Né? Então, a gente consegue chegar na diretoria e falar, olha, tá acontecendo isso. E outra, a nossa OAB instituição, ela atua muito presente nos casos que acontecem na nossa cidade, né? Aumento de violência doméstica, a questão da violência, dos estupros, questão de violência contra a mulher mesmo, contra a mulher advogada. Então, a nossa diretoria, a nossa instituição, eu falo Ribeirão e região, né? Porque tem algumas subseções que são de Ribeirão Preto, a gente vem atuando, né? Vem atuando fortemente e eles dão espaço pra gente, né? Eu falo, a Comissão da Jovem, a última presidente mulher foi há 6 anos atrás, que foi a doutora Gabriela. Depois veio a sucessão de homens e agora voltou a ter uma mulher, né? A presença das mulheres é importante para levantar essas Sim, pautas, né? Pra exatamente. gente trazer essas pautas com mais força, que é importante Sim, e para serem mostrar, debatidas. isso eu falo muito, né, na Comissão da Jovem, na gestão passada eu estava como secretária da Comissão da Mulher, a gente faz os eventos da Comissão da Mulher e o nosso maior intuito não é chamar a mulher, o nosso maior intuito é chamar os homens, para que eles possam entender quais são os nossos direitos, para eles não violarem o nosso direito. Ah, que legal. Então, eu falo isso Muito eu falo muito isso na Comissão da Jovem Advocacia também. É um evento feito pela Comissão da Mulher, mas vão para vocês entenderem o que está acontecendo com a gente. O que a gente está O falando, que a gente né? está falando. E também, a nível né, estadual, nós temos hoje uma cartilha que para nós, mulheres advogadas, é muito importante, porque fala do assédio em relação à mulher advogada dentro do ambiente de trabalho, dentro da própria instituição OAB, o que pode ser feito. Nós temos um canal, Mulheres Advogadas, para poder fazer essas denúncias. Que legal. E isso entrou no quadro, querendo ou não, de prerrogativas. Uma mulher tá ali acontecendo isso, tá, vamos fazer isso para ela não ter mais esse problema, né? Não ter mais essa violência. Então, hoje, a nossa representatividade dentro da instituição, a OAB, vem crescendo muito, e eu fico muito feliz com isso, para poder realmente mostrar que dentro da nossa instituição a gente pode se sentir segura e a gente tem voz, né? Pois é. Porque tem várias instituições que querem nos calar, mas dentro da OAB a gente tem essa voz de poder falar, olha, nós somos mulheres, a gente quer isso. Então, isso é muito interessante, é muito legal. E além desse suporte, a gente voltando para a OAB instituição, a questão da farmácia, né, que tem dentro da OAB, e a questão psicológica, até se a Laura quiser fazer a pergunta. Eu fiquei me questionando ontem, porque eu realmente acredito que todas as profissões são difíceis, tem profissões de muita responsabilidade, mas assim, a advocacia é uma profissão muito desafiadora.
É aquilo que você falou, em questão de estar dentro de escritórios, sempre é uma preocupação. A gente tem que ter uma gama muito grande de habilidades, de posicionamento, e nem sempre a gente está preparado para tudo Sim. isso, né? Então, como que fica essa questão de saúde mental? Vocês olham para isso também? É muito, como a doutora Laura disse, né? Essa questão da saúde mental hoje é muito importante no nosso meio. E eu falo que a gente recebe alguns depoimentos, né, de advogados jovens, advogados mais próximos. Então, você vê que algum jovem tá quietinho ali, manda uma mensagem, pergunta. E aí, principalmente em alguns escritórios muito grandes, né, e a gente tem até, no Instagram tem uma página que falam de escritórios de São Paulo, né, que jovens advogados tentam suicídio e tudo mais. E é bem sério. Poxa, E aí, chegam pra gente, tipo assim, ai, não aguento mais. Burnout. Sim. E aí, agora, tu fala, ai, todo mundo tá com burnout, virou modinha? A gente, não. Vamos Não, atuar. vamos ver de passar essa perto, discussão né? superficial, vamos pra frente disso, A gente não tem que né? discutir o problema do outro que tá acontecendo. Vamos Tá ajudar, acontecendo, né? vamos ajudar. E hoje Vamos ver por quê, Vamos né? ver o porquê. E hoje a questão instituição OAB, né? A gente, como a doutora Mariana disse, a gente tem a questão da farmácia, né? Que a gente tem a farmácia dentro da nossa OAB, a CASP, a farmácia da CASP. E aí a gente tem descontos, né? O advogado ali dá o número da ordem, então leva a receita. Então a gente tem desconto, sai muito mais barato que ir numa farmácia em qualquer outro lugar. Então a gente tem esses descontos que favorece muito. E também em relação à saúde mental, a gente tem, se eu não me Que engano... vai muito além dos medicamentos Que vai também, muito né? além Que é dos uma terapia, medicamentos. um tempo de Sim, qualidade exatamente. pra gente descansar. Sim. Não ficar o tempo todo ali. Porque hoje em dia, a gente atendendo os clientes pelo WhatsApp, a gente tá o tempo todo disponível, né? O tempo todo Sim. tela ali, O né? tempo todo disponível pra checar um processo. Assim, como que vai meu processo no sábado à tarde? Eu até vi uma É. reportagem que eles falam que o barulhinho do WhatsApp parece inofensivo, mas é o Gente, que tá não. causando. Causa muita No coisa. final de semana, Gatilho. Final de semana, Saúde mental, dá assim. muita coisa. Gatilho. Sim. Gatilhos, exatamente. E aí a UAB disponibiliza, né, 2 sessões de terapia, né, pro advogado ali, principalmente quando é campanha, né, do Setembro Amarelo, se eu não me engano. A gente tem 2 sessões liberadas e aí a gente tem desconto em algumas instituições, não, em algumas plataformas, né, no online, ou então a gente tem alguns psicólogos conveniados com a OAB aqui em Ribeirão, né, na verdade é no estado todo, mas em Ribeirão a gente tem 10 ou 12 psicólogos associados que eles têm um desconto para advogado. Então, visando isso, esse foi um projeto da CASP, a CASP trouxe, né, para o advogado, não só jovem advogado, mas para a nossa instituição toda, essa questão mesmo de vamos ajudar o advogado. Porque não é fácil, gente. É uma profissão que a gente lidar com o problema do outro. E aí Sim. o outro coloca O problema em você. Em você. Você não Mas pode eu- pegar E aí ele o problema do coloca outro. ele fala assim que ele coloca tanta expectativa em você que se não acontece ele fica frustrado com você. Mas não depende só da gente. Tem promotor, tem juiz. Isso aqui é Tem importante tudo. você falar isso. É. Eu sempre falo que o problema que a gente lida não é um problema corriqueiro, porque problema corriqueiro as pessoas resolvem. Sim. São problemas que já passaram por muitas instâncias de dificuldade na resolução e chega pra gente. Então, assim, já são problemas que não estão mais assim, eles estão assim. Então, assim, é aquela questão da gente ter esse desafio de pegar esse problema pra gente e resolver, é uma responsabilidade Tem muito até grande. um cliente em comum com a Laura que ele é muito bacana, mas ele chegou pra mim e falou assim: doutora, eu conto muito com a sua ajuda e eu sei que você vai resolver minha situação. Eu falei assim: nós faremos o possível pra resolver sua situação, mas não depende da gente. Depende do juiz, depende da documentação. Depende de tudo. Eu sempre falo, o que eu prometo é que eu vou trabalhar Exato. para resolver. Para resolver. Eu vou Sim, fazer a pronto. minha parte. Mas, é isso. mas olha a carga emocional. Que eles colocam, Que colocam e na que a gente gente. carrega, porque a gente não consegue separar a vida profissional, a nossa vida, e aí chega e fala, tá, eu tenho aquele problema. Gente, eu tive um caso que eu atuo pela defensoria também em algumas áreas, né? Eu tive um caso de família que eu cheguei pro meu cliente e falei, olha, procure uma terapia, eu não sou terapeuta. Gente, chega num Já é o segundo nível... advogado que me fala isso esse mês. Eu conversei com outro que ele falou, olha, dependendo da situação, eu peço ao cliente para procurar Pra procurar. terapia. E se a gente não tem Ideal, esse porque cuidado- problema todo mundo tem, né, É, gente? Mas Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque Tem. a gente quer resolver, a gente quer ajudar. E quando a gente
se vê na situação, a gente já tá ali sofrendo com o cliente. E eu falo isso muito na questão da jovem advocacia, né? Eu passei por um burnout, e aí essa foi a virada de chave, né? Infelizmente teve que vir uma doença pra ter a virada de chave. Mas assim, gente, até onde nós, como jovens advogados, né, eu vou falar agora pro jovem, até onde a gente se submete a algumas coisas? Qual que é a linha tênue? Tipo, eu vou fazer isso, mas se eu passar eu vou ficar doente. Qual que é a nossa linha? E aí a gente se descobrir, ou então, eu tô no escritório, tá, até onde você vai se submeter pelo salário que você tá recebendo? E eu falo, quando você entra no escritório, você tem que deixar tudo muito claro. O que você vai fazer? Você vai fazer audiência, vai fazer processo? O que você vai fazer? Você vai fazer relatório? Não vai? O que é a horário. O que é a sua capacidade de advogado dentro de um escritório? Mas isso é uma dificuldade mesmo, porque eu, desde o começo, optei por ter o meu próprio escritório. Então, a gente já teve estagiários, agora a gente tem uma assessora. Então, assim, desde o começo, a gente tem uma preocupação, a gente tem uma cartilha de ética, que eles leem, veem os princípios do escritório, os valores, a gente procura respeitar muito a questão dos horários. Porque tem uma questão também que fala como você segura esse profissional excelente, Sim, sabe, no escritório. Como porque você a gente precisa de advogado e a gente precisa de advogados bem na cabeça, assim, a saúde mental boa, sabe, em dia. Porque é só assim que eu falo pro meu sócio, se a gente não cuidar da nossa cabeça, não tem como trabalhar. É o que a gente nem levanta da cama. Gente, manda o currículo pra doutora. A gente é muito preocupado com isso. Eu falo assim, a questão de gestão de pessoas é um ponto central no escritório. E não tem na faculdade, né? A gente não aprende. A gente não aprende na faculdade, a gente vai aprender na vida e estabelecendo limites e conversando com colegas. Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso? Qual que é a minha expectativa dentro daquele escritório, né? Se você estiver no escritório, o que você vai... A gente deixa claro, coloca no papel. Olha, eu fui contratado para fazer isso, e eu falo isso porque aconteceu comigo, e eu fui questionar, mas você foi? Eu falei, não fui. E aí foi o que ele disse, não me disse, depois disso eu falei, não, vou continuar no escritório, vou fazer um contrato, falar, eu vou fazer isso, acabou. Eu tô no escritório sozinha, tá, até onde eu vou com o cliente? Olha, meu querido, deixa eu te contar, eu vou resolver o seu problema na melhor forma possível. Se não der, eu vou fazer o meu trabalho, mas não depende de mim, depende do juiz, depende do promotor, depende das provas, depende das suas testemunhas, depende do que você tem de prova. Mas doutor... Infelizmente, eu vou fazer o meu trabalho. Milagre ainda não fazer. Milagre ainda a gente não tá fazendo, entendeu? Vamos orar, vamos rezar. Mas porque a gente precisa também ver que a gente precisa... nem todo mundo quer empreender. Não. Então, assim, é muito difícil ter o próprio escritório também. Temos então, as assim, duas vertentes. Temos as duas vertentes. Então, assim, tem pessoas, gente, e tudo bem, que não querem empreender. Assim, eu mesmo no começo, eu ficava, meu Deus, mas será que eu tenho perfil pra empreender? Porque, assim, meu sócio já é muito... Ele já tem um pensamento muito empreendedor, sabe? Que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Foi moldável? Foi, mas eu não sei se eu não tivesse ele, se eu teria seguido, se eu teria conseguido. Sim. É por sabe? isso que eu acho super legal já trazer o conselho para jovem advocacia. Nunca diga pro seu cliente, é causa ganha. Eu sempre falo isso. Tudo depende. Se você tiver... Não tem causa ganha, né? Não é causa ganha, não adianta. E aí, aproveitando o conselho da doutora... Eu quero que você dê um conselho nunca é pra causa jovem. ganha. E, gente, sempre faça um contrato. Se você tá no escritório, deixa delimitado o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Porque, gente, o problema hoje, infelizmente, problema mental, burnout, tá tudo aí. Então, deixe delimitado. Olha, estou sendo contratado por X valor pra fazer isso. Quer que eu passo disso? É tal valor. Aditivo. E com o seu cliente também, não é só com o cliente também. Coloque no seu contrato com o cliente que horas você vai responder o WhatsApp, quantas consultas por WhatsApp você vai dar, para que isso não se torne... Quais as diligências também. E depois que eu comecei a colocar isso nos meus contratos, até a resposta de WhatsApp, o tempo que eu vou responder, mudou totalmente a forma. Muda, gente. De as pessoas, receber, os clientes têm que tratar. entender que você tem uma vida profissional, que você tá ali atuando, e que você tem uma vida pessoal. E que fora isso, gente, desculpa, o advogado não é seu amigo. Não é. Foi profunda aqui. O advogado não é seu amigo. Você não vai mandar uma mensagem pra ele assim, oi, amiga, tudo bem? Gente, não é. O advogado... Não, e o se seu for... amigo não vai ser. E se for, eu separei meu número. Amizade, negócios à parte, me manda mensagem. E eu tenho uma amiga que é assim, eu tenho uma amiga que é advogada, a gente tem alguns casos junto. Quando eu quero falar de alguma coisa pessoal, eu mando no meu número pessoal. É verdade. Se eu quero falar com
ela sobre o trabalho, eu mando no meu Sim. número profissional. Então, gente, vamos começar a delimitar. Até entre separar. colegas, Ai, né? Ai, mas eu importante, sou né? jovem advogado, ninguém vai me dar, vão te dar valor, porque você começa a se respeitar. Desde E quando você você coloca os seus começa, limites. você coloca os seus limites. Quando Uhum. você começa a colocar os seus limites e mostrar até onde você vai, não é porque você é um mau profissional, é porque você entendeu que você tem que fazer a sua gestão da sua vida e isso vai te tornar um profissional muito melhor. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava, gente, treinem os seus clientes. Você mandou mensagem no fim de semana, se não estiver morrendo, você vai responder na segunda. Se não estiver morrendo e não foi preso, gente, Lembrando tudo que bem. não atua na área tribunal. não Mas- foi preso, tá tudo bem. Dependendo Ô, de mim, se alguém gente. for preso, gente, olha, criminal Eu posso não faz. indicar alguém, mas te tirar eu Porque é não vou. difícil a tirar. matéria de vida. Mas difícil. olha, eu queria dizer que tá muito bom o papo, mas vamos ter que encerrar. Ah. Então eu quero que cada uma de vocês dê um conselho pra jovem advocacia, começando pela nossa presidente. Gente, o primeiro venham conhecer a Comissão da Jovem Advocacia aqui em Ribeirão Preto. É bem legal, estamos com uns projetos incríveis para esse ano de 2025. Já fizemos alguns, mas tem continuidade. Já vou deixar um convite, dia 7 de junho, vamos ter a nossa festa junina, ali na quadra da UAB. É uma festa, vai ser uma delícia. É uma festa feita por ONGs, então, uma festa que todo o dinheiro vai para as ONGs, não fica nada para a UAB. Né? E tem outros projetos também pela Jovem. E o conselho gente, se cuidem, façam exercício, né? Na nossa vida a gente tem que ter um tempinho pra gente. Tem a doutora Dione, né? Nossa conselheira federal, ela fala, se coloque na sua agenda. Porque a gente coloca tanta gente a gente coloca tanta gente na nossa agenda e a gente não se coloca. É verdade. Então, vou plagiar a doutora Dione agora falando, se coloque na sua agenda. Se dê um tempo pra você, né? A vida é trabalho, mas a vida também é amizade, a vida também é família, a vida também é a gente ser feliz. Não só o dinheiro, não vou ser hipócrita e falar, o dinheiro não é bom. Dinheiro é sim, gente, mas a nossa saúde mental, Autocuidado. nosso autocuidado é muito importante. Então, vamos se colocar na nossa agenda, né? Seja jovem advogado, advogadas também, mães advogadas, né? Que tem dupla carga horária. Vamos se colocar na nossa agenda, vamos ter esse tempinho com a gente mesmo. Esse é o meu conselho de hoje pra jovem advocacia. Tô com uma missão agora de dar um Nossa. conselho depois do Eu fiquei pensando aqui que conselho que eu vou dar. Já tava com o meu textinho aqui gravado. Lógico, o meu conselho é peçam ajuda. Sempre tem gente que já passou por aquilo que você Sim. está passando. Então, assim, tente achar ajuda nos lugares certos. Procure as informações corretas. Procure uma boa base de dados. Sim. Assim, não tenha medo de conversar. Procure mesmo ajuda e isso vai fazer toda a diferença. Muito. E o meu é procurar mesmo a OAB como um todo, né? Igual a Laura tá falando, a gente tem pessoas com quem conversar. A gente fica fugindo, com medo, mas todo mundo já passou por alguma dificuldade, principalmente pra quem tá começando. E Muita relaxa, gente a dificuldade desiste existe, né? por conta... Às vezes é um conselho que o colega pode dar que faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa rotina profissional, né? Então, estejamos juntos, um ajudando ao Sim. outro, né? Sim. Bom, eu vou reiterar o meu conselho, nunca diga causa ganha pro seu cliente, tá? Esse é muito bom. Esse vem em cima da saúde mental. A saúde mental depende desse. Depende desse. É assim, esse e a Demais. saúde mental já tá um pouco garantida. Mas agora, falando de uma forma racional, séria, haja com responsabilidade. E para agir com responsabilidade, tenha conhecimento do que está fazendo e a Jovem Advocacia, a comissão, é um caminho para isso. Arrasou. Gente, muito bom, obrigada, gente, eu amei. Obrigada, aqui. Tauana. Muito bom, obrigada. Foram muito conselhos feliz. valiosos, assim, um ponto Ai, eu de vista agradeço. que realmente eu assim, me surpreendeu, porque foi muito válido, assim. Que bom, a gente, muito feliz. Por mais que a gente já tenha um tempo de advocacia, esses conselhos são sempre bons. Sim. Eu acho que vale para quantos anos a gente Sim. tiver, quantos anos a gente vai precisar. Te esperamos para a próxima, Com toda viu? certeza. A gente já chama convidada a gente pro próximo. Já tem o próximo. E além de tudo, para o pessoal não esquecer, estamos nas redes sociais. Exatamente, você é perfeita para falar das É, redes né? sociais. Então, gente, olha, estamos no YouTube, também no Instagram.
sigam a gente. E no grupo de WhatsApp agora, gente, tem um link na bio, tá? Tem um link na bio. Verdade, o grupo é muito valioso, porque tem os nossos bastidores, queremos que vocês participem porque queremos sugestões, perguntas, para que todo episódio seja bem aproveitoso para todos. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada.